Hello guys, how are you? Como vocês estão? Espero que estejam muito bem. Vamos então começar a nossa aula. Para hoje vamos precisar do livro. Então pega lá o seu livro rapidão para a gente poder começar. Open your book in the page 52, página 52. Olha só, nós vamos iniciar a nossa unidade 6. Na nossa unidade 6, nós temos o tema Under the Sea. Embaixo, debaixo do mar. Olha essa imagem de abertura, gente. Vocês acham que debaixo do mar tem uma cidade? Será que tem uma cidade de peixinhos lá embaixo? Acho que não, hein? Mas vamos então começar a nossa aula. Na página 53, nós temos aí number 1, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos ouvir agora um áudio, tá bom? Esse áudio vai falar lugares que tem na nossa cidade, como por exemplo, padaria, banco, mercado, e eles vão falar tudo em inglês, tá bom? Então primeiro vamos ouvir e você vai tentar identificar que local é esse que ele está falando, o que é isso? Depois nós vamos voltar aqui juntos, vamos repetir e aprender sobre o que nós estamos falando. Vamos lá então? A bakery. A bank. A library. A movie theater. A park. A supermarket. Muito bem, então agora nós vamos repetir, tá bom? Cada palavra que eles falaram no áudio e aí eu vou falando para vocês sobre o que nós estamos falando, tá bom? Primeiro ele fala a bakery. A bakery é uma padaria, tá bom? A bakery. Então repita comigo, a bakery. A bakery. A bakery. A bakery, ok? Uma padaria. Próximo que ele fala é a bank. A bank, um banco, tá? Banco onde a gente guarda dinheiro, né? Então, a bank. Repita comigo, a bank. A bank. A bank. Very good. Próximo, a library. Uma livraria, a library. Ou a gente pode chamar também de biblioteca, tá? A library. Então repete comigo, library. A library. A library. Very good. Próximo, a movie theater. É o cinema, tá bom? Então, a movie theater, lembrando do TH. Daqui a pouquinho nós vamos ver a escrita, tá? De cada palavrinha. E vocês vão ver que aqui na palavrinha theater, ele começa com TH. Então a gente usa aquela técnica que a tia ensinou pra vocês, do sonzinho do TH, que a gente põe a língua entre os dentes e assopra. Então fica a movie theater. A movie theater, tá bom? Então cinema, a movie theater. Repete mais uma vez. A movie theater. Muito bem. A park. A park é um parque, tá? Então é bem tranquilo, né? O park. Então, a park, um parque. Então repita comigo. A park. A park. A park. Muito bem. E por último, a supermarket. Um supermercado, tá? Lembrando que esse A que a gente fala no início aí é o artigo, tá bom? E quer dizer um ou uma, tá? Então repitam comigo, a supermarket. A supermarket, tá bom? Um supermercado. Muito bem. Então aqui nós estamos falando de coisas, lugares que nós temos aí nas cidades, né? Nós temos nas nossas cidades. Nós temos tudo isso, não é mesmo? Nós temos bakery, nós temos bank, library, nós temos movie theater, park, supermarket, né?
Então aí nós estamos vendo locais, né? Lugares. Então vamos continuar porque nós vamos aprender uma coisa bem legal daqui a pouquinho. Next page, 54, página 54, number 6. Olha só o que nós vamos fazer na number 6. Nós vamos desembaralhar as palavrinhas aqui, ó, para poder encontrar, né? Descobrir qual é a palavra correta. Então vamos lá desembaralhar. Number 1. Gente, que palavrinha é essa aqui que a gente pode desembaralhar aí? Conseguiram? Conseguiram? Então vamos lá? Vou dar a resposta para vocês agora. Library, ok? Então aí você vai colocar library. Number 1, library. Number 2, gente, que palavrinha é essa, number 2? Tenta aí. Conseguiram? Vou dar a resposta agora para vocês. Bakery, ok? Bakery, padaria. Tá bom? Padaria. Estamos descobrindo os locais da cidade. Number 3, que palavrinha é essa? Tenta aí. Conseguiram? Vou dar a resposta agora. Bank. Muito bem. Number 4. Eita, que palavrinha é essa? Essa é grande, hein? Conseguiram? Vou dar a resposta agora. Movie theater. Então, number 1, library. Number 2, bakery. Number 3, bank. Number 4, movie theater. Tá bom? Muito bem. Agora nós vamos para a segunda etapa da nossa aula de hoje. O que nós vamos aprender agora? Nós vamos aprender direções. Como assim? Quando a gente fala assim, você sabe me dizer onde fica o banco? E aí a pessoa vira para você e fala assim, olha só, o banco fica entre o mercado e o cinema. O banco fica em frente à escola. Então, nós damos umas indicações, não é mesmo? De lugar. Nós indicamos ali a direção para a pessoa poder chegar ao destino. Então, agora nós vamos aprender, tá bom? Como que a gente dá essas direções, essas instruções em inglês. Olha que legal, hein? Então, vamos lá? Number 7, nós temos aí 3 direções, né? 3 palavrinhas que representam direções. A primeira que nós temos aí é across from. Então, repete comigo. Across from. Mais uma vez. Across from. O que quer dizer across from? Across from nós vamos usar sempre que a gente for falar em frente de. Tá bom? Então, across from, em frente de. Across from, em frente de. Ok? Próximo. Between. Repete aí. Between. Between quer dizer entre, tá bom? Quando o local está ali no meio, entre uma coisa e outra, tá bom? Between. Ok? Próximo. Next to. Repete comigo. Next to. Next to quer dizer próximo a, tá bom? Próximo a, né? Quando a gente vai falar assim, tá próximo ao cinema, tá próximo ao banco, tá bom? Então, relembrando, across from, em frente de, between, entre, next to, próximo a, ok? Então, vamos praticar isso que a gente acabou de aprender? Olha só.
nós temos aqui abaixo algumas frases, tá? Essas frases, elas estão dando a direção de alguns locais. Então, nós vamos usar esse mapinha aqui, tá vendo essa imagem aqui, para poder completar corretamente, tá bom? A direção aqui de cada local. Então, number 1. The movie theater is the supermarket. Então, ele quer saber, ele tá falando aqui que o cinema está alguma coisa do supermercado. Vamos olhar lá na imagem? Olha só. Movie theater, ele está o quê, gente? Olha na imagem, ó. Aqui está o movie theater e aqui está o quê? Supermarket. Então, ele tá falando do cinema e do mercado. Onde está o cinema? Ele está em frente ao supermercado, né? Em frente do supermercado. Então, vocês vão escrever aí no number 1, across from. Across from. Então, a nossa frase completa vai ficar dessa forma, ó. The movie theater is across from the supermarket. Ok? Então, já observem aí como que a gente fala a direção. Nós usamos, né, the, né, que nós estamos falando o, né, nós estamos falando o local aí, então a gente vai usar o the. The movie theater is across from the supermarket, ok? Bem tranquilo, não é, gente? Para poder indicar a direção, bem facinho. Number 2, vamos lá, number 2. The school, nós já sabemos que school é escola. The school is, tananã, está alguma coisa. The supermarket and the library. Então, olha só, a escola, ela está alguma coisa do supermercado e da biblioteca. Então, vamos olhar? Olha só, aqui nós temos a escola, aqui nós temos o supermercado, aqui nós temos a school e aqui library. Então, a escola está o que, gente, dos dois? Between, tá bom? Between, está entre, between, tá bom? Então, como que vai ficar a nossa frase completa? The school is between the supermarket and library, the library, ok? Number 3, the park is, tanana, the bakery. Onde está o parque? O parque, ele está o quê da padaria? Olha aqui a padaria, olha o parque. Ele está o quê? O parque está next to the bakery, ok? Então, ele está próximo à padaria, tá? Então, number 3, você vai completar, tá bom? Com next to. The park is next to the bakery. Ok? Por último, number 4, the bakery is, tanana, the school. Vamos lá, então? Onde está a padaria? The bakery is school. Então, the bakery tá onde, ó? Across from, ó? Em frente da escola. Então, você vai colocar aí no number 4, across from. The bakery is across from the school. Ok? Então, como que ficou? Number 1, across from. Number 2, between. Number 3, next to. Number 4, across from. Tá bom? Muito bem. Então, olha só. Na página 55, nós temos aí no number 8 a escrita de cada lugar, tá vendo? Ó? Bakery, bank, library, movie theater, park, school, supermarket, ok? Então aqui você consegue ir treinando a escrita e a leitura, tá bom? Desses locais. Olha só, aqui nós temos esse diálogo que ele está ensinando para nós como que a gente pergunta assim, ó, onde é o banco? Como que a gente pergunta isso em inglês? Então
Então, esse diálogo está ensinando isso para nós. Então, olha só. Quando eu quero perguntar onde é, eu vou usar o exemplo dele aqui do diálogo. A padaria. Onde é a padaria? Como que a gente vai falar? Olha só. Where is the bakery? Where quer dizer onde, tá bom? Onde. Is, nosso verbo to be, ser ou estar, né? Então aqui nós vamos usar como é, né? De ser, onde é, tá bom? The bakery, que aqui nós aprendemos que nós precisamos usar o the para falar os locais, tá bom? Então, repitam comigo. Where is the bakery? Where is the bakery? Where is the bakery? Where is the bakery? Ok? Então, bem tranquilo, né? Where is the bakery? E aí você pode treinar usando os outros locais. Where is the bank? Where is the school? Where is the movie theater? Ok? Então percebam aí que a estrutura da pergunta é a mesma. Nós vamos mudar apenas o local que nós queremos saber. Para responder, nós podemos usar o exemplo aqui dessa atividade anterior que a gente fez, tá vendo? Ó, ele fala de uma forma bem completa, tá vendo? Então a gente pode falar, olha só. The bakery is next to the park. Ou podemos falar apenas desta forma aqui, ó. Nós podemos falar de uma forma mais curta, ó. It's next to the park. Percebam que aqui ela falou de uma forma mais curta, né? Ela não repetiu o local que ele perguntou. Mas você pode também, você pode falar, ó. The bakery is next to the park. Como você também pode responder apenas assim. It's next to the park. Tá bom? Aqui, a nossa estrutura de resposta também continua. Então, sempre a gente vai responder assim. It's, ou a gente fala da forma mais completa. E aí, nós vamos mudar apenas o local e a direção. Tá bom? Muito bem. Então, agora, nós vamos para o nosso dever de casa, pra gente treinar aí tudo que a gente acabou de aprender, tá bom? Então vamos lá. Nosso dever de casa está lá no workbook, page 107. Vocês vão fazer a atividade number 1, number 2 também, tá bom? Olha só. Number 1, vocês vão observar as imagens e vão escrever o nome do local que tem essas coisas aqui, tá bom? Vocês vão escrever o nome do local que a imagem se refere, tá? Então aqui nós temos um pão. Como que é padaria em inglês? Aqui nós temos dinheiro. Como que é banco em inglês? E vocês vão escrever em inglês para treinar aí a escrita, tá? Number 2, vocês vão circular, vocês vão ler as frases e circular as palavras que completam corretamente. Por exemplo, olha só. Number 1 tá falando assim, ó. The school is across. Aí ele dá duas opções. To ou from the library. Qual é a opção correta que vai completar a nossa frase? To ou from? Nós sabemos que é from, né? Across, from. Porque não tem across to, é across from, tá bom? E aí você vai circular a opção correta e vai fazer isso com os outros também, ok? Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida vocês podem me procurar, podem falar comigo. Depois nós vamos ver outras coisas sobre esse assunto também, tá bom? Então, beijos, até a próxima. Bye, bye!